dia de São Joaquim e de Santa Ana. E olha só, neste dia nós temos a alegria de receber nos nossos estúdios, no estúdio da Família de Amor, uma avó, a nossa querida Luceni Arraes Aguiar e os seus netos. Bom dia, Luceni. Bom dia, paz e bem pro senhor. Oh, para a senhora também. E esse rapaz, como é o nome? Breno Emanuel. Breno e Manuel. Deus Bruno abençoe. Rafael. Bruno Rafael, né? Isso. Breno Manuel E Bruno Rafael. e Bruno Rafael. Que coisa boa, dona Luceni, lhe acolher hoje no nosso programa Família de Amor, celebrando o Dia dos Avós, né? Prazer é todo meu de estar aqui. Que coisa boa. E a primeira pergunta que eu faço para a senhora, né, é como a fé e os ensinamentos, né, de São Joaquim e de Santa Ana influenciam na maneira da senhora cuidar dos seus netos, da senhora cuidar dos seus filhos, né? Porque a gente precisa sempre de referenciais na nossa vida. Como a senhora assumiu essa missão? Eu acho que vai da fé, da perseverança, né? Do silêncio, muitas vezes, que a gente precisa ter, porque a gente precisa de pensar muito bem até no que a gente vai falar quando vai corrigir os filhos, né? Então, a minha nora sempre costuma falar que a gente, mesmo quando tá chateado, tem que deixar a raiva secar, né? Então, a fé, principalmente a reza do terço, é o que me mantém no foco, assim, de cuidar da minha família, de rezar com meus netos, que a gente reza muito junto, sabe? Então, essa é uma parte fundamental. Que coisa boa. E dona Luceni, quais os valores fundamentais que a senhora acredita serem mais importantes para transmitir para os seus netos? A fé, o respeito com o próximo, que não pode faltar, e a esperança, né? Isso a gente tem que ter todos os dias. Que coisa boa. E nós sabemos que na missão dos pais, muitas vezes, a correria do trabalho, as atividades do dia a dia acabam sufocando, né? E os avós, muitas vezes, exercem, como a dona da reportagem, Dona Cândida, né? Dona Divina, lá do abrigo São Vicente, dizia, né? Que ser vó é ser mãe duas vezes. Então, a senhora assume, de fato, um papel, muitas vezes, de ser mãe, de ser vó e de ser catequista dessas crianças, né? Ensinando a rezar, ensinando as orações principais da nossa fé. Com certeza, porque eu costumo falar que ser vó é ter o coração batendo fora do peito o tempo inteiro, porque eles é um tesouro, né? É como se a gente estivesse começando de novo, mas de outro jeito, né? Então, eu já tenho uma neta já com 22 anos, né? Então, Rafael me ensinou a ser vó, né? Então, e o Bruno veio me ensinar a ser forte, né? Porque ele, com as limitações dele, então, ele é um menino muito forte. O Bruno é um menino muito guerreiro, né? Então, ele veio ensinar eu ser uma avó mais forte. A gente reza muito. O Bruno rezou as primeiras 1000 Ave Maria, ele tinha 7 anos. Então, meu companheiro de terço, ele reza o terço maravilhosamente bem. Então, no meio desse tanto de neto que eu tenho, aí veio o Breno. O Breno chegou assim num momento de que a gente estava em luto, né? Mamãe tinha morrido, minha irmã tinha acabado de morrer também. Então, quando minha nora engravidou do Bruno já com 14 anos, então foi como se Deus falasse assim, tô aqui, não deixei vocês não. Eu até me emociono quando eu vou, porque o Breno, assim, esse sim é o coração batendo fora do peito. Que coisa boa. E olha só, nós estamos acompanhando fotos da dona Luceni, aí, ó, toda a sua família reunida, aí momentos vividos no Natal, né, momentos de encontro, de fato, da família que se reúne para celebrar a vida. Com Dona certeza. Luceni, as lágrimas caem, né, nos seus olhos, e eu queria que a senhora falasse qual a memória que a senhora tem. Não sei se a senhora chegou a conviver com os seus avós. Sim, convivi, né? com Qual certeza. a memória que a senhora tem, assim, dos seus avós? A minha avó materna morreu não tem muito tempo. Então, a memória que eu tenho mais, assim, da minha avó, na Semana Santa. Lá na minha cidade, a gente faz a penitência de subir o Cristo, sabe? Então,
a gente saía às 4 da manhã, passava na casa da vovó, ela já estava com o café e o bolo, biscoito frito para a gente comer. Então, quando a gente voltava, a vovó já estava com o almoço pronto. Então, a comida dela tinha um cheiro incomparável. Tudo na casa da minha avó era melhor. Até a salada da minha avó tinha um gosto diferente. Então, a gente, eu mais meus irmãos que convivemos muito com ela, então a gente guardou essa memória afetiva desse cheiro de vó, que é esse cheiro de comida, esse cuidado que a avó tem. Olha que coisa boa, cheiro de vó. Nunca tinha visto esse termo, que coisa boa. Eu também, dona Luceni, tenho essa memória do cheiro de vó. Eu lembro que daqui a pouco nós vamos falar até inclusive com a minha avó. Quando eu passava lá, o macarrão da minha avó, ninguém fazia aquele molho igual ao dela. Né? E é interessante isso. Minha mãe tentou fazer o molho, mas ninguém consegue chegar a esse tempero, a esse cheiro de vó. Realmente é especial na vida de nós netos. Sim. Né? Eu como os biscoitos fritos depois da minha avó, mas ninguém faz um biscoito frito igual minha avó. Que coisa boa. Dona Luceni, como você vê a importância dos avós na educação e no desenvolvimento dos netos? A senhora está aqui, né, com seus 2 netos e a senhora exerce esse papel de cuidar deles, né? Como a senhora vê? Qual a importância dos avós que estão em casa não ficarem ausentes da educação dos netos? Eu acho que a presença dos avós são muito importante na vida dos netos. Não para querer ser mãe, porque tem vó que quer ter a propriedade do neto. Eu não, eu acho que a avó nasceu para amar e para conduzir principalmente os pais dos nossos netos, né? Porque a gente tem uma visão mais aguçada das coisas, então eu acho que a presença da gente, assim, no conduzir eles, né? No falar, no ensinar, eu acho que esse é o papel dos avós, principalmente com o exemplo, né? Não adianta os avós falar uma coisa e ser outra, né? Então eu acho que o exemplo e a presença é muito importante. Que coisa boa. Agora eu vou falar com o Bruno. O Bruno tá ali caladinho. Tá ouvindo, Bruno? E eu queria que o Bruno falasse para nós, né, o que é para você a sua avó, né? O que significa ela para você? Tanto a minha avó, parte de pai, quanto a parte de mãe, eu acho pessoas muito legais que fazem a diferença, né, na nossa vida. São pessoas bem doces, agradáveis, gentis. Não que os pais não sejam, mas o que eu quero dizer é que os avós são doces, têm essa doçura toda, de uma forma diferente que os pais, de certa forma, não têm. Muito bem, olha aí o Bruno falando qual o significado. Bruno, você tem quantos anos? 14. 14 anos. E qual a memória que você tem quando era menor dos seus avós? Um momento assim, eu fui nas férias para casa da minha avó, eu brinquei disso, eu viajei. Qual a sua memória mais bonita que você lembra? Nessas minhas últimas férias de agora, de julho, eu fui lá para a fazenda da minha outra avó, parte de mãe, a Roseni Rosa dos Santos Brandoli. E eu fui lá para a fazenda dela. Ela trabalha lá na fazenda, né? Mas eu considero dela, que ela já tá lá há uns 10 anos. Então, assim, né? Pra mim já é dela, sabe? E aí, lá está tendo colheita de milho. E tem uma mulher lá chamada Daiane, que ela tem 2 filhos e ela participa da colheita. Ela vai lá, carrega, descarrega. E aí ela deixa os meninos dela lá na fazenda da minha avó. Quer dizer, ela deixa quando eu tô lá. Quando ela não deixa, os coitados é obrigado a ir pra roça comer poeira lá com as colhedeiras. Literalmente. Tem que trabalhar, aí, né? enquanto eu tô... Acho que trabalhar tem nem tanto, mas morrer de tédio... Eita. Se for considerado um trabalho... Aí quando você tá lá, eles ficam brincando. Sim, sem contar que no último dia de férias, minha avó e uma amiga dela, a gente foi pescar.
Eita, que coisa boa. Deve ter sido bom demais, viu? É. Que coisa boa, Bruna. Então, muito obrigado pela essa partilha. Dona Luzeni também, muito obrigado, viu? E que Deus abençoe. Continue abençoando a sua vida, a sua missão de mãe, primeiramente, né? E como consequência de avó. Que a senhora possa, de fato, a cada dia ter essa sabedoria que a senhora busca na oração, como a senhora dizia, né? Rezando o terço, de fato, colocando a sua vida diante da vontade de Deus, para que tudo que a senhora fizer seja reflexo desse amor. E nada melhor do que ouvir do próprio neto, né, o significado de avó. Ser vó é ter esse cheiro de vó. Cheiro de vó. É esse cheiro de vó, né? Esse sabor doce de vó. Que Deus abençoe realmente a sua vida e a sua missão. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, né? Que Deus abençoe no dia de hoje todas as avós, né? Que elas possam ter o privilégio de conviver com seus netos, né? E eu também dedico o dia de hoje para todas as avós do Terço das Mulheres, que é lá da Paróquia São Francisco de Assis, né? No Terço das Mulheres tem muitas avós, que nesse dia de hoje, Santa Ana e São Joaquim possam derramar as bênçãos sobre todas elas. Que coisa boa. Muito obrigado, viu, Dona Luceni, pela sua presença no nosso programa no dia de hoje.